A CDL Crato inaugura um novo tempo, né? Ao longo das suas gestões, vem inovando e vem acompanhando não só a tecnologia, mas também a informação. E no intuito de valorizar os nossos valores aqui na cidade do Crato, na região do Cariri, o lojista e a toda a comunidade abre o seu podcast, dando uma oportunidade para você ficar bem informado e conhecer os nossos talentos. E o talento de hoje nós vamos conversar com Carlos Salatiel, que está aqui conosco no podcast da CDL, inaugurando esse novo tempo. Primeiro, seja bem-vindo aqui à CDL. Gostaríamos de ouvir aí a sua palavra neste momento tão especial para nós e, claro, para os nossos telespectadores. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite aí do presidente da CDL e tudo. É um prazer estar aqui com vocês, né? E contar um pouco da minha história, né? Acho que é importante também um filho do Crato, né? Mostrar também a capacidade que essa cidade tem também de desenvolver as pessoas e de fazer também cada vez mais crescer e levar o nome do Crato, não só para o estado, né? Para o país mesmo, para o mundo mesmo. É que o pessoal do Crato aqui também tem seu valor e seu entendimento também, no tempo que se fala de indústria, de comércio, né? O nordestino, o cearense, o caribense está inserido em vários setores. Cultura, né? Nós temos empreendedorismo, no jurídico, enfim, vários setores. E você é um desses profissionais que tem se destacado. Nascido no Crato, e nós vamos contar um pouquinho dessa história porque serve também de exemplo para essa juventude que está aí esperançosa de tempos melhores. Porque na realidade você começou como estagiário em uma empresa que hoje é referência não só no Brasil, mas no mundo todo. Como é que é essa história? É uma história, assim, interessante de contar, né? E como você passam 27 anos de indústria, né? E tudo começou, eu fazia 6 semestres da engenharia e produção na URCA e fui somente para fazer meu estágio. Uhum. E sempre tinha na cabeça, então, vão ser 9 meses e tudo, e sempre a ideia de querer sair da cidade, né? Uma formação, eu estava nova também, então tinha 4 anos que existia o curso de engenharia de produção no Brasil, né? E eu queria explorar muito isso. Mas depois desses 9 meses viraram 27 anos, né? Então, Uhum. assim, foi outra escola para mim também, a Grandene. Também eu tive a oportunidade de passar todos os cargos lá, que hoje eu ocupo hoje o cargo de gerência, mas foi de estagiário, a analista, a líder técnico, a supervisor, super de operações, coordenador, até chegar à gerência. Então, foi uma escola que complementou a minha faculdade, né? Uhum. E quando você fala, o que é que você, dos jovens de hoje, né? Que hoje a gente vê, é a URCA. Mas como você falou, a URCA, um dos melhores juízes e promotores, saíram da URCA, né? Do Brasil, se você for ver nomes. Então, eu saí da URCA, eu tenho vários colegas também que estão atuando como engenheiro de produção, tendo essa formação em URCA, e teve uma parceria muito forte também com a Grandene, que a Grandene também é outra escola que eu juntei a teoria e a prática para também ter esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Claro que o pensamento de hoje, já formado, já com outras ideias, né, num tempo mais maduro, é muito diferente daquele. Sim. O que é que pensava um jovem estagiário naquele momento que a oportunidade aparecia ali? Ali é aquele negócio, não, eu vou aproveitar aquele momento para poder sair do estado, São Paulo, Rio, onde eram os grandes centros, né? E não enxergava a grande oportunidade que estava perto de mim. E às vezes a gente pensa que as coisas estão longe, né? E hoje, 27 anos depois, hoje a tecnologia está bem mais avançada e lhe ajuda muito mais do que antes, né? Uhum. Então também a minha falta de conhecimento, você achar que tudo estava fora da cidade, da região do Cariri, do Ceará, foi o grande choque para mim naquele momento, né? Que eu vi Uhum. uma oportunidade também, tudo que eu estava estudando, eu via na prática. Então aí foi uma realidade muito forte que eu vi que eu estou no local certo. Porque a diferença faz quando você estuda, quando você lê, faz aquelas atividades em sala de aula e tudo, você para que eu vou usar isso? Só que eu estudava pela manhã e de tarde entrava 1h30, ficava até 10 horas da noite dentro da indústria. Então eu estudava pela manhã e o período de tarde e noite eu estava praticando o que eu estava estudando. E a Grandene me deu essa oportunidade do que eu estava fazendo, do que eu estava estudando,
e o praticar dentro da indústria. Então, eu entrei como estagiário de engenharia de produção também na indústria, né? Passei 15 anos na área de engenharia, para depois vir com a coordenação, mais 6 anos de coordenação, e agora eu faço 7 anos de gerência. Então, assim, essa junção, eu acho que é muito importante, você ter a sua graduação, a sua teoria bem embasada, mas você também praticar também, e foi o que a Grandene me deu essa oportunidade. Então, quando Uhum. eu juntei esses dois, você começa a ver o mundo, assim, cara, bem mais possível e próximo de você, que às vezes você achava que está muito longe, né? Mas está ali bem pertinho de você. E me permita fazer uma pergunta com relação ainda ao estágio e à sua escolha. Você é um apaixonado pela profissão ou se apaixonou pela profissão após conhecer ela? E é interessante, desde pequeno eu dizia a meus pais que eu ia ser engenheiro, Uhum. né? Mas aquele engenheiro de construção, né? E meus pais não tinham muita condição e tudo. E quando veio o curso de engenharia de produção, o meu tio foi e disse: tenta engenharia de produção. Aí começou a me dizer o que é que era essa engenharia, né? O que é que era a possibilidade, o leque de oportunidade que eu tinha. Porque o engenheiro de produção, ele pode trabalhar num hospital, numa empresa, pode ser empreendedor. Tem amplo espaço para o engenheiro, porque ele tem a noção de cálculo, para ter a questão do raciocínio, mas tem uma visão também de processo, né? De organização de empresa, de negócio. Então, ali eu comecei a dizer, não, vou tentar. Então, quando eu fiz o vestibular, era a segunda turma de engenharia de produção na URCA, e aí eu tive muitos professores bons, até o nosso reitor hoje, que é o Kleber, né? O nosso reitor foi um dos meus professores. Ele recém-formado, veio Do da atual Paraíba, reitor da da UFRA, URCA, Carlos Kleber, não? Carlos Kleber foi meu professor. Uhum. Então, eu também tive a sorte de ter muitos professores também que me guiaram Uhum. nessa vida. Então, eu tinha essa paixão de engenheiro, né? E juntou também esse com o meu tio também, quando ele leu sobre essa engenharia de produção. E à medida que eu fui cursando o curso e tive a sorte também de estar dentro de uma indústria para fazer a conexão da teoria com a prática, aí que você se apaixona também pelo que você estava estudando. O fato de estar dentro de uma grande empresa lhe impulsionou a Funcionou. querer estar no projeto dela? Sim, muito porque eu tinha a minha supervisão, sempre dizia, o que é que tu está estudando, né? Uhum. Então vamos aplicar aqui. Tinha um dos diretores mais antigos, que era o seu Rigo, né? Um gaúcho, ele me pegou literalmente pelo braço e gostava de ver o que eu estava estudando. E agora vamos aplicar aqui. Então essa visão também eu tive muitos mentores também que me pegaram pelo braço. E hoje, assim, eu devo muito a eles essas lições que fui aprendido com eles, né? Uhum. Então, o primeiro mentor que eu tive foi um diretor, foi um dos fundadores da Grandene também, que é seu Rio. Hoje ele deve estar em torno de tem uns 80 anos, mas foi o meu primeiro mentor que me direcionou também para entrar na Grandene e ser assim, depois dos 9 meses você quis sair, não, foi os 9 meses assim, agora eu vou conquistar, vou aprender cada vez mais, porque onde eu estou num ambiente de aprendizado e onde a empresa valoriza também Uhum. essa Então você questão do está lá aprendizado. desde o estágio até É hoje. hoje. Uhum. A empresa lhe proporcionou conhecer vários outros lugares, né? Inclusive o exterior. Né? O que é que a gente pode contar dessa experiência, desse intercâmbio? Isso aí foi Hum. interessante, né? Assim, que não tem fronteira para a Grandene, né? Assim, a gente trabalha numa empresa que onde tiver viabilidade, onde você estudar um processo e for viável, a gente tem até, como dizer, tem um cheque em branco assinado, né? Tem viabilidade. É melhor pelo processo, sempre a gente teve essa liberdade de apresentar. E aí eu tive a oportunidade de já ir para a Alemanha 2 vezes, ver um equipamento que nós temos hoje em Kraft. Passei uma semana lá testando. Fui já uma vez para a feira também, a maior feira de tecnologia na Alemanha. E agora em abril eu estive na China. Então, assim, é uma empresa assim, que ela aposta muito nas pessoas. Uhum. Que, assim, ela fala muito, o equipamento eu consigo, compro, mas pessoas não. Então, esse ambiente de deixar propício para as pessoas também valorizar o conhecimento e a capacidade das pessoas é um dos pontos muito importantes que a Grandene sempre
deixa claro para todos, né? Não há como não deixar de perguntar, porque você viu outras culturas, viu outros lugares, viu o crescimento da própria empresa enquanto aqui no Crato, né, e também a empresa nas suas várias ramificações pelo Brasil, né. Quais são os grandes desafios na sua ótica, digamos assim, fazendo um paralelo com o nosso município, enquanto essa acessibilidade de grande empresa? Hoje, assim, ó, o que nos move muito, né? A gente tem a dificuldade hoje, quando a gente fala a questão de pessoas, né? De emprego, pessoas qualificadas e tudo. E eu digo muito às pessoas, o primeiro passo não é qualificar é as pessoas quererem. Então, o que a gente tem cada vez mais é mostrar para a nossa população onde é que ela pode chegar. Porque se você não diz para onde pode chegar, essa geração, todos, a geração que é preguiçosa, a geração não é. É uma geração que gosta de ter um objetivo mais claro, né? Como a minha e a sua, que a gente tinha uma obediência como aos nossos pais e aos nossos líderes muito forte. A gente tinha essa obediência. A gente é de uma geração de. Os pais da gente olhavam, a gente já sabia o que era, né? Essa geração pergunta muito, sabe muito, é muito rápido a informação para eles. Hum. E eu vejo que a gente tem um desafio de deixar claro o objetivo. Por que que ele está aqui? Por que que ele está fazendo essa atividade? Onde é que ele pode chegar? Qual o caminho? Eles são mais velozes, eles querem mais rápido, mas nós temos que dar o caminho para eles também e valorizar que o processo para chegar é muito importante. É um dever nosso que estamos na empresa hoje, pegar esses jovens e mostrar esse caminho. Então, hoje eu entendo que a dificuldade hoje não é processo, não é máquina, não é matéria-prima, são pessoas. Como é que a gente deixa isso vivo? A gente tem que trabalhar muito essa geração que vem aí, mostrar que o processo é importante, que nada é fácil, e agilidade, e usar bem essa agilidade que eles querem, que eles cobram muito a favor nosso. Então a gente tem que trabalhar muito forte isso com as pessoas. Então, assim, com a dificuldade hoje, eu vejo hoje, daqui a 5, 10 anos, como é que a gente mantém? Nós temos hoje 3 mil funcionários. Como é que a gente mantém isso aqui cada vez mais crescendo? A gente está com 2 fábricas, como é que a gente faz isso? É através das pessoas. São quase 3 décadas de experiência, praticamente 3 Sim. décadas, né. Você fala dessa dificuldade de manter. Hoje, para o início, você acha que a facilidade que o adolescente, o jovem tem hoje de ingressar no campo de trabalho está muito mais fácil? Hoje sim. Hoje, assim, eu vejo que assim, falando da indústria grandene, hoje a tecnologia, a informação deixa você mais rápido também até para se qualificar, né? Então, a gente tinha uma dificuldade há 27 anos, existia biblioteca ainda, né? Você queria saber alguma coisa nova, não tinha internet. A internet não estava tão. Hoje, eu quiser saber alguma coisa nova, eu pego meu celular, deixa eu ver o que é que significa isso. Hoje, as IA, ele dá um processo mais rápido e você tem um entendimento do que significa. Então, eu acho que hoje está mais fácil a questão do emprego. O que está mais difícil hoje é você manter essas pessoas focadas num objetivo comum para eles. Porque você imagina, hoje eu tenho 4 gerações dentro da empresa. Como é que eu trabalho com 4 gerações? Nós estamos falando da indústria automatizada, mas que valoriza ainda, É, né, é. a mão de obra A humana. gente tem a automação como um fator de desenvolvimento de produtividade, mas pessoas na empresa de calçados sempre vai precisar. Uhum. Quem nos visita vê, tem ambiente lá, a nossa esteira tem 30, 25 pessoas, temos robô na nossa empresa, tem automação, o que você pensar de máquinas no mundo, nós temos aqui no Crato. Mas quando eu digo muito, quando você vai num domingo que a fábrica está parada, você vê, cara, só máquina, qual é a graça que isso tem? Então, o bom é que você vê as pessoas lá trabalhando e não tem como mover aquelas máquinas se não tiver pessoas. Então, hoje a gente precisa de qualificação a mais do que há 27 atrás. 27 anos atrás, que a gente não tinha tantas máquinas, né? Com tanto desenvolvimento, com tanta tecnologia, o medo é de faltar emprego, mas isso é uma coisa que está muito longe, né? Está longe. Não, ainda Eu tem- acho que isso aí está longe de faltar emprego. Eu acho que está longe porque a gente está em mudanças constantes, né? Eu acho que nada vai substituir ainda o pensamento do homem, né? E a capacidade de se reinventar, né? Eu acho que a gente
e o próprio brasileiro se reinventa demais, né? É crise atrás de crise, mas nós estamos em pé, estamos sempre com um pensamento positivo, que as coisas vão melhorar. E só melhora com o quê? Com o trabalho. Uhum. Carlos, não é à toa ficar aqui, você está aí há quase 30 anos na Grandene. Claro que há uma preocupação da empresa de fazer essa manutenção de conhecimento com relação à automação, mas isso também é preocupação pessoal. Você se mantém estudando, procurando conhecer, como é que é essa procura do saber para se manter um profissional em primeira categoria? Isso é um ponto que você toca fundamental. Porque assim, ó, eu tenho graduação na URCA, tenho uma pós na URCA, tenho um MBA na Getúlio Vargas, tenho mais 2 especializações em faculdades em São Paulo. Nós temos uma universidade Grandene que sempre movimenta isso, porque não tem outro segredo, tem que estudar. Eu tenho 27 anos e aí eu vou me viver do passado, não. O que é que eu vou oferecer ainda? O que é que eu tenho que aprender ainda? Porque o desafio de se manter é quando você aprende toda vez algo novo. Então, algo novo é que sempre nos provoca. Então, como é que eu vou ensinar quem está chegando? Eu tenho que estudar sobre as novas gerações. Eu tenho que entender ele. Então, não adianta ter só o conhecimento que eu tive da minha área de engenharia, nos MBA que eu fiz de gestão, mas de pessoas. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, esse aprendizado. Não pode parar, porque se o cérebro para, uma das coisas que a gente pode movimentar o cérebro é o quê? É estudando. Então, é uma coisa, estudando, lendo livro, vendo vários podcasts interessantes que tem, porque a gente vai movimentando também e vai entendendo como é que o mundo também está se comportando, né? Eu acho que o aprendizado tem que ser constante. Na história da gestão, a gente vai quebrando vários paradigmas e você, como é gerir várias pessoas, com vários pensamentos, com várias ideias, como é que é a sua experiência de gestão? É interessante, viu? Porque na minha área de exatas, né, eu sempre tive esse dilema. Eu fui muito exatas, trabalhava praticamente sozinho, muito cálculo, né? E quando eu tive o convite para ser coordenador de produção, o gerente na época até ficou meio assim, pensando, porque ele demorou a dar a resposta, que eu pedi um tempo para pensar, né? 2 dias para pensar. Porque eu sempre dizia, cara, eu estudei para isso. Vou me aposentar na Grandene se eu ficar nessa área, porque eu domino e vou para uma área onde você tem que estar direto estudando, que é a área de pessoas. Foi um choque para mim. Eu digo, como é que eu vou sair de uma área que eu sou apaixonado para uma área agora para gerir pessoas? E aí a gente pode dizer que isso já foi um dos grandes desafios, dentre todos os desafios da sua carreira. E aí quando eu fui, né, e disse, não, vou me movimentar. Foi o choque que eu tive, eu saí praticamente da zona de conforto, porque eu dominava aquela área e fui para uma área que todo dia é uma coisa nova, que são pessoas. Então foi um choque de realidade para mim, onde eu tive que reaprender muitas coisas, né? E principalmente trabalhar com pessoas, né? E aí nesse momento foi o divisor de águas, porque hoje você pergunta, tu quer voltar para a engenharia? Eu digo não, porque hoje eu sou apaixonado em trabalhar com pessoas, porque ele desafia todo dia você ser uma pessoa melhor. E quando você gera pessoas, não é só por resultado da empresa. É a sua responsabilidade também por essa pessoa. Essa pessoa tem uma família. Como é que você ensina ela ali um ambiente de trabalho e como é que você deixa ela melhor também para ela voltar para casa? Então eu tenho essa responsabilidade muito grande e penso assim, o que é que eu estou fazendo também para melhorar a condição de vida dessa pessoa? Não só como profissional. Então a gente pensa no contexto geral. Então nossa responsabilidade não é só de gerar emprego, é como é que a gente movimenta também quem está ali para ter uma vida melhor, né? Então essa que foi a paixão agora que eu digo assim, eu saio de uma área técnica, de exatas, vou para a área de humanas. Porque a área de humanas nunca a gente tem todas as respostas. E a exata você sabe, 1 mais 1 é 2. Mas na área de humanas sempre tem a parte subjetiva e a empatia que você tem que sempre ter com as pessoas, né? Então, conhecer as pessoas é um desafio que me move muito nesse novo meu cargo que eu estou há 7 anos, né? Trabalhar em alta performance requer, claro, dedicação, requer uma série de adjetivos aí. Não só para. Esse é um conceito que se leva para pequenas, médias e grandes empresas. Qual a dica que você dá aí
para os profissionais para manter a alta performance no seu trabalho? A alta performance, pessoal, a gente acha que é bem complexo. Uma alta performance vem também através de um equilíbrio, né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar ao que você faz, você tem que trabalhar muito o seu emocional. E através do esporte sempre me ajudou a ter essa questão emocional, né? E ter sempre uma forma de dizer assim, qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Então, alta performance não é nada mais do que você ter um trabalho dedicado, né? Onde você busca o equilíbrio. Porque não adianta você ter uma alta performance onde você está detonado mentalmente, onde sua equipe também está altamente estressada. Como é que você consegue ter alta performance num ambiente cada vez mais bom de trabalhar? É O através equi- do equilíbrio, através de você conhecer bem as pessoas, mas primeiro eu me conheço. Uhum. Então, o trabalho que eu faço forte em mim é assim, ó, eu tenho que me conhecer primeiro para depois ajudar o Fábio. O equilíbrio também perpassa por um equilíbrio familiar? Sim, isso é um conjunto, né? Assim, se você não Uhum. estiver bem estruturado em casa, é um momento assim também de muito equilíbrio, porque tem momentos que exigem uma dedicação a mais, mas quem lhe dá a segurança também, se em casa você não tiver também essa segurança também do que está acontecendo, essa estrutura também se fecha também. É um negócio assim muito importante para ter alta performance. Alta performance não é só resultado. Que alta performance você chega, mas como é que você mantém? Para você manter, você tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma saúde mental muito forte, você tem que ter uma base familiar muito boa, você tem que ter uma equipe que entenda o propósito, que você dê abertura para ter conversas difíceis, né? E que você ajuda as pessoas a cada dia ser melhor, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, é uma visão que eu enxergo de alta performance. Uhum. A gente fala muito formalmente das coisas, agora eu quero entrar muito agora no seu eu, né? Você falando em equilíbrio, falando tudo. Sim, A gente fala do pessoal, há também a questão espiritual, que é um bocado de sim. questão. Agora você, se você fosse se analisar nessa, nessas 3 décadas de profissionalismo, onde você quer chegar? Você já chegou em algum dos seus objetivos? Essa pergunta muitos me fazem, né? Eu sempre, desde quando eu comecei, eu sempre disse assim, ó, eu vou fazer ah, esse cargo, quem faz melhor na empresa. Eu sempre observava, conversava, depois fazia a minha forma. Sempre eu tive a vontade de fazer quem faz melhor. Então hoje eu penso assim, quem faz melhor o cargo de gerente hoje nas unidades. E aí eu estudo, trabalho forte nisso. O cargo, a promoção vem com o tempo. Eu nunca fiquei amarrado em ser promovido. E eu conto muito essa história para as pessoas que estão entrando, que eu fiquei 9 anos na empresa sem promoção. Quem é que passa hoje 9 anos na empresa sem ser promovido? Muitos não têm a resiliência de ficar. Mas eu tinha um propósito de aprender, porque o aprendizado ninguém toma. E a Gradient deixa muito aberto isso para você. É uma empresa é a empresa que tem que dar resultado, vive do resultado também, mas ela deixa muito você aprender. Então, o aprendizado dela lhe ensina muito. Então, é algo muito valioso. Então, assim, eu tenho 27 anos de empresa, mas o que a Gradient me ensinou é algo que eu acho que eu tinha que fazer muitas faculdades no mundo todo para ter o conhecimento que eu tenho hoje, que a Gradient me proporcionou. O que torna a pessoa insubstituível? O trabalho a ser feito ou o melhor trabalho a ser É, feito? sem substituir é uma palavra assim difícil. Eu acho que você tem uma atividade a ser feita. Substituir todo mundo. Hoje na empresa eu falo muito, sabe, eu estou insubstituível. Não. Mas eu tenho que fazer meu melhor trabalho. Eu penso muito em ter sucessores, assim, em preparar as pessoas para meu lugar. E hoje eu tenho as pessoas e digo assim, ó, você quando assumir meu cargo vai ser melhor do que eu. Eu tenho esse pensamento, porque me ajuda também a ser melhor. Eu gosto de trabalhar pessoas, você vê assim, com respostas, com assim, uma inteligência bem maior do que a minha, porque me provoca a ser melhor também. Então, esse medo de substituir, assim, a gente não deve ter. Porque às vezes a gente perde uma oportunidade de aprendizado. E meus liderados às vezes ficam assim, cara, eu tenho que aprender contigo. E às vezes fica só o peso do líder para ensinar, né? Uhum. Mas quando a gente tem essa troca, a gente fica mais forte.
E uma das coisas que eu faço minha equipe, eu sempre faço uma avaliação onde é que são os pontos que eu tenho que me desenvolver. Nos pontos que eu tenho que desenvolver, eu faço minha equipe. São os pontos fortes de cada um da equipe. Porque eles vão me proteger onde eu tenho que me desenvolver. Eu não preciso ter uma equipe onde o meu ponto forte eles tenham também. Então, uma das coisas que eu trabalho isso e deixo todo mundo na mesma área, saber que é possível chegar. Eu, quando iniciei na empresa, como é que hoje, até 10 anos atrás, ninguém achava que o Salatiel ia ser o gerente da unidade. Mas como é que você chega? Como é que você sonha? E o pessoal às vezes se assusta quando vão lá, vamos conversar com o gerente do Crato. Aí quando vê o cara de cabecinha chata, vê a cor da pele, vê o Salatiel, gostar o gerente da fábrica, eu disse, porque é possível chegar. E a Grandene vem muito, a Grandene não vê pele, não vê sexo, não vê nada, vê conteúdo, vê resultado, vê a pessoa. Então isso é que me deixa feliz ver isso aí. Uhum. E as pessoas que estão lá que você me perguntou, têm que saber que essa trajetória é possível. Mas existe um processo. Não dá para me chegar hoje e daqui a 2 anos já ser gerente. Aí você pula um processo e você perde todo o equilíbrio que você falou agora. O equilíbrio vai embora. Porque tu não viveu o processo. Como é que tu vai ter equilíbrio numa função de que tu não passou todo o processo de conhecimento, né? Chega um momento da empresa que você é confundido com a própria empresa. Como é que você se vê? Você se vê mais Grandene, mais Carlos Salatiel? Qual é a sua percepção de você mesmo? É interessante isso. Meus filhos, eles vai, se eu tiver uma empresa, eu não sei como é que vai ser, porque a demonstração que você tem para a Grandene é muito grande, pai. Eles dizem, meu filho, mas é porque papai não sabe entrar. Ou eu entro 100% ou não. Então, é uma empresa que ela faz você ser proprietário dela. A Assim, sensação de pertencimento. eu não sou o dono, mas assim, eu tenho ações de dono. Então, assim, você chegar no cargo de gerente, ela faz isso muito bem feito. As pessoas têm apropriação, têm pertencimento de dono. Então, assim, é uma filosofia que a Grandene, que assim, eu admiro muito, porque quem chega tem cargo de liderança, todos eles têm isso no DNA deles, é aquela sensação de dono. E às vezes a gente é confundido, mas essa confusão é boa porque faz você ficar forte também, como pessoa, né? Então, assim, eu me orgulho. Eu tenho 27 anos e me orgulho de fazer parte de 27 anos da Grandene. Então, assim, é uma troca muito boa e honesta entre a minha parte e a Grandene. E muitas vezes as pessoas falam, a Grandene é isso. Não, a Grandene, ela só tem horário a ser seguido e deixa muito claro o que você tem que fazer. E muitas vezes as pessoas não gostam desse sistema. Mas eu digo assim, não existe uma empresa melhor para você trabalhar. Para a gente fechar a questão do trabalho, uma pergunta. Quem trabalha fazendo o que gosta, trabalha ou não trabalha? É uma pergunta boa, viu? É uma pergunta assim que o que é que você tem que trabalhar com o que você gosta, mas muitas vezes você tem que fazer o que você não gosta. Não existe essa pessoa, não, eu só faço o que eu gosto. E essa pessoa ser bem-sucedida tem que fazer o que tem que ser feito. E aí você tem que ter um pouco também de pensar, eu gosto realmente disso que eu estou fazendo. Não dá para você estar num ambiente que você faz uma coisa que você não gosta. A gente volta de novo lá para o equilíbrio, né? Então, a gente volta de novo lá para o equilíbrio. Então, a gente tem que fazer o que gosta, mas muitas coisas a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Muito bem. Não quero exaurir o tema, nós estamos conversando com Carlos Salatiel, diretor industrial, gerente industrial da Grandene, agradecendo, claro, aqui a CDL, através do seu presidente, Laércio Teles, do Lobo, essa oportunidade de estar conversando com um grande profissional, que eu tenho certeza que vai também servir de inspiração para muitos que vão ver esse podcast, de saber um pouco da sua vida e mostrar quanto talento nós temos aqui na cidade do Crato, na região do Cariri, de pessoas que realmente têm a capacidade de estar em onde quiser, digamos assim. Eu agradeço muito a ser o primeiro, né? Teve o convite e me orgulho disso. Mas também deixo assim as portas abertas também para todos conhecerem a Grandene, porque tudo isso que eu falei é bom quando a gente vê, né? Quando a gente vê o ambiente, quando a gente vê a organização, quando a gente vê as pessoas felizes na fábrica,
porque a gente tem que deixar cada vez mais que são 29 anos que ela está aqui em Crato, fazendo história, já é parte do Crato, né? E a gente está muito satisfeito em estar aqui. Então, os bons resultados que nós estamos colhendo veio daqui, tem uma equipe muito forte, desenvolvida no Crato, filhos do Crato, que isso a gente tem que deixar mais claro que é possível. Então, assim, deixa as portas abertas, CDL já falei, para levar as pessoas lá para conhecer, para a gente cada vez mais ter orgulho de ter a Grandene no Crato, né? É uma empresa gaúcha que tem raízes em Crato. Então, é isso que eu queria deixar como palavra para vocês, que conheça a Grandene, conheça a história da Grandene. Que cada cidadão, assim, cratense tem que se orgulhar de ter a Grandene aqui. Porque como é que eu sou filho do Crato, cheguei onde cheguei, sem sair do Crato. Foi através da Grandene. Antes de encerrar totalmente, só uma perguntinha, o que apareceu agora na curiosidade. Claro que a gente contou muito superficialmente muita coisa em toda a sua carreira, mas deve ter muitos fatos pitorescos, muitas histórias para contar. Tem. Não, você não pensou ainda em fazer um livro para contar toda essa trajetória? Rapaz, tem muita história boa. E às vezes a gente até brinca, né? Essa vai pro livro, né? Uhum. Que é muita história de pessoas, assim, as dificuldades, as conquistas, né? Os projetos que a gente conseguiu avançar. Assim, é uma coisa que eu penso ainda em escrever, para deixar também para essa geração como fez a gente chegar, né? Então, assim, são muitas histórias boas. Muitas histórias boas, sim, Fábio. Eu vejo que cabe depois a gente escrever e deixar isso para as novas gerações também ter todo o entendimento dessa história. Tá aí o nosso podcast aqui no CDL Cratos, o primeiro de muitos que você vai acompanhar por aqui. Você vai ter sempre uma boa história para ouvir, sempre fatos interessantes. Tudo isso com a oportunização da CDL Crato, a partir de então. A nossa gratidão a você, a gratidão a toda a CDL, a sua diretoria, a sua presidência, e ficamos por aqui aguardando a você para mais uma próxima oportunidade. Hoje nós conversamos com Carlos Salatiel, gerente industrial da Grandene. Até a nossa próxima edição.